Nós vamos ler agora 1 Timóteo, verso 8, tá bom? E se Deus permitir, nós vamos até o verso 11. Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Para que a gente consiga entender, primeiro a gente vai ler um versículo antes, tá? Só para que a gente lembre o que a gente ensinou no domingo passado. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Amém? Para a gente começar para ler o versículo 8, primeiro eu quero que você entenda algo. Paulo, olha só, isso é um detalhe importante. Ele está falando com pessoas, preste bem atenção, pessoas que estão dentro da igreja e que são o que nós chamamos de judeus, que tem uma certa dificuldade em deixar de ser judeu, correto? Então, todas as epístolas de Paulo, ele sempre está resolvendo um tipo de problema com pessoas que são judeus, mas que eles têm uma certa dificuldade de se desfazer das suas práticas do judaísmo. Nesse caso aqui, eu disse para vocês que existem homens nessa igreja que estão buscando uma interpretação superior, mais espiritual, a respeito do Antigo Testamento, de forma mais específica, genealogias. Eles começam a entrar numa teologia especulativa, eles começam a especular coisas que não estão escritas. Então eles começam a investigar mistérios, isso chama a atenção deles. Paulo sabia que quando Paulo mandasse Timóteo corrigir eles, Paulo ia ser criticado por um tipo de crítica que em todas as epístolas Paulo é criticado. Se você ler Romanos, se você ler Gálatas, se você ler Tessalonicenses, Colossenses, Paulo é criticado sempre na mesma coisa. Qual é essa coisa? Os judeus criticam Paulo de não dar valor à sua raiz. Paulo é criticado várias vezes. E os judeus dizem o seguinte: você deixou de ser judeu e você gosta mais dos gentios do que do seu próprio povo. No próximo versículo, Paulo vai já se defender de uma suposta acusação que eles já sabem que aquela galera vai falar contra ele. Por quê? Paulo vai dizer o seguinte: olha, essa galera aí, eles se chamam de mestres da lei. Presta bem atenção, eles não são mestres da lei. Eles se acham, são estudiosos ali, que começam a estudar coisas espiritualmente mais profundas, que a Bíblia em nenhum momento dá a liberdade ou condições para que eles interpretem alguma coisa que está escrita. Então eles começam a dizer: olha, vamos investigar, porque por trás da genealogia de Abraão, a gente pode conectar toda a história da Bíblia para que a gente encontre nos dias de hoje alguém que é descendente real de Abraão, e essa pessoa de fato é alguém que tem uma espiritualidade superior. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo no versículo 8. Versículo 8: sabemos que a lei é boa. Repete comigo: sabemos que a lei é boa. Qual era a crítica que Paulo sabia que iriam fazer para ele? Paulo
não valoriza e desrespeita Moisés. Para Paulo, Moisés não é ninguém. Para Paulo, Abraão não é ninguém. Então Paulo já fala: Timóteo, a gente sabe que a lei, o que é a lei que ele está falando? É os 10 mandamentos. Nós sabemos que ela é boa. Eu não estou falando contra ela. Ela é boa se for usada da maneira adequada. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos ler lá. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Olha o que nós vamos estudar aqui agora. Preste atenção. Nós que somos aliancistas, preste atenção. Nós acreditamos no que nós chamamos de continuidade entre os testamentos. Preste atenção. O que é a continuidade dos testamentos? Nós acreditamos que Deus sempre salvou da mesma forma no Antigo Testamento e no Novo. Preste atenção. Só que o que muda é que a revelação não estava completa. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, nós encontramos Deus falando para a serpente, para a mulher: vai nascer da descendência da mulher um descendente que esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá seu calcanhar. O que nós chamamos hoje de Messias, de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, para eles era o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e que a serpente ferirá seu calcanhar. Vocês que já passaram pelo curso de membresia sabem que esse ferir no calcanhar é Cristo sendo ferido na cruz, e esmagar a cabeça da serpente é Cristo vencendo a morte. Todo o Antigo Testamento, tanto Abraão, quanto Noé, quanto os povos anteriores, eles acreditavam nessa mensagem. Isso era o Evangelho para eles. Correto? Então nós acreditamos que Deus ele sempre salvou pela graça, só que a linguagem era diferente. Quem está no curso de membresia sabe o que eu estou falando. Uma coisa que é interessante lembrar é que os aliancistas clássicos, eles acreditam que os 10 mandamentos eles são válidos não para salvar alguém, mas para nos ajudar a reconhecer o nosso pecado e como um trilho de conduta a qual a gente precisa seguir. Correto? Vai ter líderes que vão divergir disso, que vão dizer o seguinte: olha, ninguém está debaixo dos 10 mandamentos porque nós cumprimos tudo no amor. E a grande pergunta que eu sempre faço para vocês, tá? Esse papo de dizer que tudo se cumpre no amor é complicado. Porque para ti o amor é uma coisa, para o outro o amor é alguma coisa. Quem é que vai definir o que é o amor? Então, os 10 mandamentos para o aliancista, eles servem como um trilho. Não é para a gente se salvar, mas é para que a gente saiba como é que a gente consegue amar alguém de verdade. Honrando o pai, não usando o nome de Deus em vão, não adulterando, não desejando a coisa do próximo e assim por diante. Correto? Então, os 10 mandamentos, se você olhar na nossa confissão de fé, nós temos lá no Catecismo de Heidelberg perguntas específicas sobre cada mandamento, para que você entenda o significado dele. E na aula de Ética do Reino 2, no Sermão do Monte, Jesus, após as bem-aventuranças, separa uma sessão completa para que ele possa falar como se interpreta os 10 mandamentos. No período que nós chamamos de santificação para quem está nessa aula. Nós precisamos saber como é que a gente consegue viver de forma íntegra com Deus. Quando você vai ler todo o Novo Testamento, todas as listas morais, de práticas corretas, vêm dos 10 mandamentos. Por quê? Porque qual era a Bíblia de Paulo, se não o Antigo Testamento? Qual era a Bíblia de Pedro, se não o Antigo Testamento? Qual era a Bíblia de João, se não o Antigo Testamento? Qual era a Bíblia que Cristo usava, se não o Antigo Testamento?
E é o que eu falei no início do culto. Para a gente que é reformado, é o Novo Testamento que vai ensinar a gente a olhar para o Antigo e perceber o que nós podemos praticar ou não. Correto? Então é muito importante que você entenda que Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, os 10 mandamentos, eles de fato são importantes, só que a igreja precisa saber usar. E é isso que eu vou ensinar a vocês agora. Correto? Como é que a gente usa os 10 mandamentos ou qualquer lista de condutas corretas que existe na Bíblia? Como é que você deve usar, como é que você deve pregar e como é que você deve entender? Correto? Amém? Então é bem prático hoje, tá bom? Então vamos entender aqui. A primeira coisa que Paulo vai fazer, ele vai te mostrar qual é a forma correta de usar, tá? Mas antes de te falar sobre a forma correta de usar, eu vou te falar a forma errada de usar. Amém? Na Bíblia, qual é a forma incorreta de usar qualquer lista que você possa encontrar na Bíblia de coisas corretas? Por exemplo, não brigar, não mentir, não causar divisão, qualquer lista que você fala, não seja imoral sexualmente, qualquer lista que você encontrar na Bíblia, como é que um cristão e como é que uma igreja deve usar? Eu preciso que vocês estejam atentos para isso, tá? Então vamos começar, como é que você não deve usar? O primeiro ponto é, nós não podemos usar a lei para acrescentar interpretações. O que significa isso? É muito comum em algumas igrejas eles irem para a interpretação especulativa. Vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Se na Bíblia fala que Jezabel usava brincos e se maquiava, alguém foi lá e disse: quem usa brinco e se maquia é pecado. Isso é uma acrescentação, uma interpretação onde você está contando o perfil de uma pessoa. Por exemplo, quando a Bíblia fala, olha, quando alguém numa igreja fala, o homem não pode usar bermuda, mas o Abraão usava bata. Por exemplo, o cristão não pode usar tatuagem, porque existe um texto que diz assim, assim, assim. Quando o texto não diz assim, 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 você pega uma interpretação e você vai adequar ela conforme o teu ponto de vista. No tempo de Jesus, era muito comum eles adaptarem interpretações bíblicas para usar conforme eles gostassem que fosse usada. Primeiro modo incorreto de usar uma lei: se você não sabe o que você está falando, se você não sabe onde está escrito, se você nunca estudou e não sabe interpretar, não diga que algo é certo ou algo é errado. Quem está me entendendo? Porque eu sou muito tempo da igreja e me falaram assim. Está escrito aonde? Você estudou quando? E qual a certeza que você tem? Nenhuma. Não diga nada. E até quando você estudar algo, deixe muito bem claro quando é o seu ponto de vista e quando é a sua opinião e quando realmente você tem certeza, porque na Bíblia existem situações que são, você consegue ter dois pontos de vista porque há dúvida. Mas no tempo de Jesus era muito comum você acrescentar interpretações. Por exemplo, lá em Mateus 5, a partir do 20 e pouco, no curso de membresia a gente ensina isso, que Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, digo: todo aquele que no seu coração se irá contra seu irmão já é um assassino. O que significa isso? Na época de Jesus, todos os rabinos, todos os fariseus se achavam santos, porque eles não tinham enfiado a faca na barriga de ninguém, mas eram extremamente rancorosos, amargurados. Jesus deixa muito claro: vocês estão interpretando assim, mas não era assim que eu queria que interpretasse.
Porque eu estou preocupado com o íntimo do teu coração, porque pecar não é aquilo que você vê praticado, o pecado é aquilo que está dentro de você. Então, todo cara que é assassino, antes ele ficou com raiva ou com mágoa de alguém. Eu estou preocupado não é com a prática, é com a raiz de tudo. Ele prossegue dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu digo, se você olhar para uma mulher ou para um homem e desejar, você adulterou. O que significa isso? Na época de Jesus, eles estavam diminuindo regras conforme fosse o seu prazer e aumentando regras que não eram necessárias. Por isso a interpretação bíblica é muito séria. Qual é a forma incorreta de usar qualquer coisa que a Bíblia diga não faça? Você precisa saber de fato o que aquilo quer dizer. Você tem que ter certeza do que você está dizendo. Por exemplo, nós já fomos numa igreja que a minha mãe não podia cortar o cabelo. Por quê? Porque o cabelo ele tinha um santo. Aonde está isso? Então você tinha algumas mulheres que passavam o cabelo para curar enfermidades. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa decidir, ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente fica com experiências que foram vividas. Esse é o grande dilema do Evangelho. Porque quando você mostra para ele, está escrito bem aqui. Não, mas é porque eu já experimentei, mas está escrito aqui, e agora o que a gente vai fazer? Qual a decisão que nós vamos tomar? Qualquer regra que você tiver na Bíblia, você não pode acrescentar nada ou diminuir nada. Tem que ser o que de fato o texto bíblico queria dizer, seja difícil ou não. Paulo e Jesus encontram muitas situações, eles encontram situações aonde isso acontecia. Na Ética do Reino 2, quando a gente dá aula aqui, existem várias situações desse tipo. Um outro exemplo muito claro era promessas e juramentos. Você não poderia usar o nome de Deus em vão, e principalmente jurar em nome de Deus e não cumprir, ou prometer algo para Deus e não cumprir. Sabe o que eles fizeram na época? Olha, se tu jurar pela tua cabeça, pelo fio da tua cabeça, pela tua terra, ou prometer alguma coisa que tu não use o nome de Deus, não te preocupa se tu não cumprir. Aí Jesus fala: a terra que vocês prometeram e juraram, quem torna o fio de cabelo preto ou branco é Deus. Não existe um centímetro dessa terra que não seja dele. Qualquer coisa que você mexa ou toque, você está envolvendo o nome de Deus. Também era uma interpretação que eles diminuíram o peso da interpretação. Então a primeira forma de usar errado a lei, os 10 mandamentos, ou qualquer lista de regras que existe na Bíblia. Você não pode acrescentar ou diminuir, você concordando ou não. Quem está me entendendo? Você pode abrir comigo em Mateus 15? Olha que coisa interessante aqui, ó. Mais um exemplo disso. Mateus 15, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado.
Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aí está um monte de gente na igreja, cumprindo um monte de coisa que ele não sabe nem o que ele está fazendo. E o pior de tudo é que ele briga por isso. Ele se escandaliza por isso. Ele nunca lê onde é que está. Vou te dar um exemplo. Quando começou a surgir os escribas, eles começaram a se perguntar: como é que nós vamos interpretar os 10 mandamentos? Isso a gente estuda na aula de ética do reino. Vocês sabem o que eles fizeram? Eles começaram a escrever livros e mais livros sobre a interpretação deles dos 10 mandamentos e de toda a lei. Nós chamamos isso de tradição oral dos escribas. Vocês acreditam que a explicação dos escribas e dos mestres da lei se tornou tão admirada que ela tinha um peso de escritura? Muitos judeus na época de Jesus Cristo tratavam a interpretação deles como se fosse a própria Bíblia. Toda vez que você vê Jesus Cristo ser confrontado nos evangelhos, não é a respeito da interpretação da Bíblia, é a respeito da interpretação dos mestres da lei daquela época. Quando eles começaram a ver aquele mandamento falando assim: olha, no 7º dia você tem que descansar. Vocês sabem o que eles começaram a pensar? O que é trabalho? Alguém que pega um copo com essa quantidade de água já carregou peso. Então, no sábado, você tem que diminuir a quantidade de água, porque se a pessoa fizer um esforço, ela já trabalhou. E eles começaram a especular. Gente, era tanta explicação, que o povo não dava conta de saber tudo. Quando Jesus aparece, ele vem quebrar a espinha dorsal de qualquer interpretação de escriba. Eu não mandei ninguém falar isso, ensinar isso. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Uma forma errada de usar qualquer regra, qualquer lei se você não tem certeza, se você não tem autoridade apostólica vinda dos apóstolos para interpretar algo, não diga nada. Segundo ponto errado para usar qualquer lei, qualquer regra: quando é usada como um ponto de partida para contos fascinantes sobre antepassados ou coisas místicas. Deus me revelou por trás da letra porque eu jejuei e orei. Deus não vai revelar nada novo para ninguém, não existe mais isso. Tudo que ele tinha que revelar, ele revelou para os apóstolos, está escrito. Se não está escrito, é doidice. Correto? Se não tem explicação bíblica, é doidice. Correto? Qualquer homem que te falar alguma coisa e não puder provar na Bíblia, é doidice. Vocês estão entendendo? Ou vocês decidem viver uma fé onde a Bíblia de fato vai guiar vocês, ou vocês vão estar sujeitos a serem guiados por homens que gostam de estar sonhando e fantasiando com seu amigo imaginário chamado diabo. Era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso no contexto de Timóteo. Os caras estavam usando o Antigo Testamento para tentar encontrar uma revelação superior que no futuro vai virar o gnosticismo. E nós vamos falar um pouco lá no final de Timóteo sobre isso. Então os caras começaram a fantasiar porque eles não estavam satisfeitos com o que a Bíblia ensinava. Você já parou para pensar um homem que não está satisfeito com a interpretação e com aquilo que Deus permitiu que fosse revelado?
Aí ele fala assim, não, mas não basta, eu quero algo mais, eu quero algo novo, não sabe nem o que a Bíblia está dizendo. Pensa numa geração que fica num papo de história, eu quero algo novo. Tem até uma música, né? Eu quero viver algo novo. Você não tem mais nada de novo para viver. Você tem que viver o antigo, o que está escrito na Bíblia, que foi revelado e o que foi. Você apenas vai aprender para viver na sua vida. Aí fica todo mundo na igreja dizendo, eu quero algo novo, eu quero uma experiência nova. Não existe revelação superior ou depois da Bíblia. O primeiro modo incorreto de usar a lei, qualquer lista de regras que você vai encontrar aqui nesse livro sagrado. O primeiro uso é você acrescentar ou diminuir algo. O segundo é querer interpretações espiritualistas profundas para impactar e mostrar que você é mais espiritual. Terceiro, que é o maior erro de todos, pegar uma lista ou os 10 mandamentos ou qualquer lista moral para achar que você vai surpreender Deus e você vai ser salvo porque você é correto. Não é porque você é obediente que você vai ser salvo. Jejuei, orei, amém. Se Jesus voltar hoje, eu estou com Ele. Acordei hoje, orei, não briguei com ninguém, não pequei. Pode voltar, Jesus. Eu estou pronto. Você é um mentiroso. Porque o salmista é muito claro. Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi sem perceber. Existem 2 pecados que você percebe para 1 milhão de pecados que você não tem noção que você praticou, que você nem lê Bíblia direito. Os 10 mandamentos ou qualquer coisa correta que você possa cumprir na Bíblia não serve para Deus te amar mais e não serve para você estar pronto para a volta de Jesus e Ele vai te levar porque você é mais correto que o outro. Não existe isso. Pastor, então prove para mim isso aí. Abre Romanos 3:20. Romanos 3:20. Quem achou, diga amém. Amém. Os textos básicos que poucas pessoas leem nas igrejas. Diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei e qualquer lista de coisas corretas que você deve praticar tem uma outra função, não é de salvar. Repete comigo, a lei ou qualquer lista de coisas morais não serve para me salvar, serve para outra coisa. Você pode também ler comigo aí, em Gálatas 2, Gálatas 2, Gálatas 2:16. Quem achou, diga amém. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E até a fé que eu uso vem de quem? Vem de Deus. Então, se você está aqui agora,
e acha que você está indo para o céu porque você é mais correto do que alguém, você está enganado. Correto? Você está enganado. Por quê? Porque qualquer lista de obediência não é para ser salvo. As listas de coisas corretas a serem praticadas na Bíblia, na verdade, é para serem praticadas por alguém que já é salvo. Não alguém que vai ser salvo. É alguém que já é salvo. Por quê? Quando é que alguém é salvo? Quando alguém consegue crer em Jesus. E quando é que alguém consegue crer e ter fé em Jesus? Quando Deus dá seu espírito para alguém que está morto espiritualmente. Conseguir ter a capacidade de ter a fé. Deus te entrega a fé. Como de repente eu pego esse celular e falo assim: olha, eu estou te dando de presente. Leandro, toma esse celular de presente para que você possa se comunicar. O que o Leandro vai fazer? Ele vai pegar o celular, vai configurar e vai usar. Na Bíblia, a fé é um presente gracioso de Deus, onde ele fala assim: Stephanie, toma, agora é só usar. Eu uso a fé e digo: eu creio em Cristo. O mérito não está em você que teve fé, está em quem te deu o presente. A partir desse momento, você vai agora obedecer a Deus, porque você já é alguém salvo. Esse é o principal pensamento reformado. Pastor, por que tem pessoas que não acreditam nisso? Porque não leram Romanos e nem Gálatas. Você pode olhar comigo o versículo 21 de Gálatas 2. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você fosse salvo porque você pratica alguma coisa correta, para que Cristo morreu? Se você é capaz de cumprir as regras para ser salvo de forma perfeita, para que Cristo morreu? Ele vem morrer justamente porque você não consegue praticar por força própria. Então ele morre no teu lugar, conquista a salvação para ti, te dá a salvação e fala assim: usa. Nós chamamos isso de santificação. Nós estamos usando a nossa vida de salvo. Quem está me entendendo? No curso de membresia a gente explica um pouco melhor sobre isso. Então, a forma errada de usar a lei é você achar que vai se salvar porque você faz alguma coisa correta. Você pode abrir comigo, por exemplo, em Gálatas 3:11. Quem achou, diga amém. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebamos a promessa do Espírito mediante a fé. O que quer dizer isso? A lei serve para quê então? Olha o que Paulo vai dizer. Volta para Timóteo. Todos acharam? Paulo fala o seguinte: sabemos que a lei é boa, versículo 8, se alguém usar de maneira adequada. Então eu já falei
três maneiras erradas, correto? Um era para acrescentar ou para diminuir, outro para usar em espiritualidades esotéricas vazias que você está especulando, e outra é você achar que você vai se salvar porque você cumpre uma listinha de tarefas. Qual é o uso adequado então? Olha o que ele fala no 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Quando eu falar justos aqui, não é o justificado, tá bom? É o cara que se acha correto. É o cara que olha para si e fala assim: eu tô bem, eu tô conseguindo, eu tô melhor do que o fulano, eu tô chegando no nível. É o cara que se acha justo. O que Cristo falou, por exemplo, lembra aquela ideia que Cristo falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes? Tem essa frase de Jesus? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim: eu não vim para quem se acha, para quem é orgulhoso, para quem acha que é bom em alguma coisa. Eu vim para quem veio reconhecer, para quem vai confessar que é um pobre pecador, que é o pobre de espírito. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. A lei não serve para quem se acha correto, para quem acha que está surpreendendo Deus, para quem acha que está tocando o dedo no céu. É aquele crente que fala assim: se eu levantar a mão, Deus me puxa. Aquele que se olha no espelho e fala assim: já está saindo a asa. Não é para esse tipo de pessoa, porque tem esse tipo de pessoa. Se a gente não tiver cuidado, a gente olha assim para as pessoas, ó. Esse não é o papel de um cristão de verdade. Para que serve a lei então? Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas, olha a lista para quem é feita: para transgressores e insubordinados, para ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Pastor, para que serve a lei ou qualquer lista de regras? Não é para te salvar, não é para te tornar mais espiritual, é para mostrar o quanto tu merece o inferno. O que Paulo quer dizer para Timóteo? Timóteo, essa galera está olhando para a Bíblia e não está usando a lei como deve ser usada. O Evangelho, ele não é para ser romantizado. Ou eu gasto meu tempo falando que vocês são pecadores e que está errado, ou eu estou caindo no mesmo erro daquilo que Paulo manda Timóteo consertar. A lei de Deus é usada para mostrar o quanto as pessoas são pecadoras. E é isso que eu tenho que fazer aqui, você gostando ou não. Pastor, pega mais leve. Eu não posso. Eu não posso usar a Bíblia para pegar leve, porque a lei justamente vai mostrar o quanto tu é um depravado pecador, para que tu possa se espantar. Meu Senhor, eu preciso de Jesus. Se tu está aqui dentro e tu te acha melhor que alguém, eu estou errando. Se tu está aqui dentro se achando um anjinho, eu estou errando na minha missão. Tu precisa sair daqui te achando um lixo, para que você possa estar humilde diante dos pés do Senhor, falando assim: ai de mim se não fosse Jesus. Então, olha a missão de Timóteo. Pega essa galera que gosta de especular teologia, que gosta de uma espiritualidade esotérica, e pergunta para eles se eles são imorais sexualmente. Pergunta para eles se eles são mentirosos. Porque para isso eles não querem estudar, isso eles não querem corrigir, isso não é interessante para eles. Mas ser espiritual
pesquisar coisas mirabolantes, isso é bacana. Agora vem cá, mentiroso. Vai parar de mentir quando? Então, baseado nisso, eu quero te mostrar para quem é a lei e vou te falar sobre essa listinha aqui. Provavelmente todos vocês estão em alguma dessas, tá? E se tu sair daqui e eu falar toda essa lista, tu falar assim, eu não estou aí, não volta mais para essa igreja. Vai procurar um local aonde vai dizer que você está bem com Deus segundo os teus méritos. Porque eu só posso estar nesse altar bem com Deus por causa de Cristo Jesus. Então vamos para a lista. Você pode pegar comigo o versículo 9 aí? Tem uma lista. Primeira palavra. Sabe quando Paulo fala o seguinte, a lei é boa, não tem? Ela é boa para quê? Para acabar contigo. Olha para quem serve. Se você lê Bíblia, preste atenção, se eu estou lendo Bíblia e eu me deparo com os 10 mandamentos, ou com uma lista de coisas que eu tenho que praticar de Paulo, e eu só leio aquilo e passo direto, eu não usei a lei ou qualquer lista de regras correta. Se eu olhei para algum item e não me encontrei lá, eu não li a Bíblia. Quem está me entendendo? Então vamos lá. Eu estou usando a NVI aqui, né? Então pode ser que esteja um pouco diferente aí. Sempre deixando claro para vocês, a nossa versão de Bíblia que nós usamos aqui, em público, é a NVI, tá? A Almeida você deixa para estudar em casa. Primeiro, pessoal da lista aí, ó. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. O ânamos refere-se à pessoa que age sem lei, ou seja, aqueles que violam deliberadamente a lei de Deus. Pastor, eu não sei o que é deliberadamente. É aquele que desobedece de propósito e já sabe o que não pode fazer e vai lá e faz. Não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque eu sei que todos vocês estão com isso. Eu sei que é errado fazer aquilo, mas eu faço. Então, transgressor. Correto? A lei de Deus serve para mostrar esse lixo humano que todos nós somos. Um transgressor. É aquele que desobedece por vontade própria, de forma intencional à lei de Deus, vive em desobediência. Quantos tem aqui hoje? Não me olhe. Segundo a lista aí, a lei serve para identificar os insubordinados, ou, em outras palavras, o rebelde. Tá? Quem é essa pessoa? Não, pastor, eu não sou rebelde. Esse termo descreve aqueles que são desobedientes a qualquer tipo de autoridade. São aqueles que se recusam a se submeter a Deus. Então, o primeiro, que é o insubordinado, é o cara que ele sabe que não pode fazer tal coisa, mas ele finge que não sabe. Eu sou bestinha, eu sou inocente, ele faz. O rebelde é o cara que já recebeu o aviso de Deus, a pregação já falou que não era para ele fazer, mas para ele manda nele. Ele não gosta que alguém corrija ele manda nele. Nem Deus pode falar o que ele tem que fazer. Pastor, como é que alguém é assim? Por exemplo, tem aquele teu pecado de estimação que Deus já deixou claro para você que não é para fazer mais. Você está fazendo? Deus é um lixo para ti. Nem ele, na Bíblia dele, na palavra dele falando, não faça isso, não brinque comigo, não zombe de mim, dane-se. Eu não estou nem aí.
Então toda a lista de regras ou os 10 mandamentos serve para quando a gente está pregando, ser identificado no coração de vocês as insubordinações e as rebeldias do coração de vocês. Outra coisa que a lei serve também para descobrir, serve para os ímpios e pecadores. Não, pastor, eu não sou ímpio. Refere-se àqueles que são ímpios, ou seja, que vivem sem respeito ou reverência por Deus. São pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Fingem que Ele não existe. Parabéns você que não ora. Está certinho. Parabéns você que não consegue estudar a Bíblia. Está certinho, porque você é um ímpio. Você não possui nenhum relacionamento com Deus. Você é um ímpio. Para você, Deus não é real. Para você, Deus está distante. A Bíblia vai te pegar o tempo todo e vai te confrontar. Você pode ficar com raiva do pastor ou de quem estiver aqui pregando a verdade. A Bíblia serve para confrontar tuas insubordinações, tuas rebeldias e a tua vida ímpia. Serve para os pecadores, derivado da palavra amártia, que significa errar o alvo. O termo descreve aqueles que vivem em pecado, transgredindo a lei. É aquele cara que gosta de estar errando o alvo. Ele gosta de estar entortando o caminho. Sabe? É o cara que, sabe? É o cara que ele simplesmente já desistiu. Simplesmente a vida dele é viver. Ele não luta mais contra o pecado. É esse cara. Não tem remorso. Que o remorso já é feio, nem se ele tem mais. Não tem arrependimento. Ele já peca e simplesmente ele não sente nada. Para ele, tomar um copo de água e pecar é a mesma coisa. É normal. A Bíblia também vai esmagar esse tipo de pessoa. Outra pessoa da lista aqui são os profanos. Quem são os profanos? Significa algo comum, secular ou profano, em contraste com o que é santo. Aplica-se às pessoas que tratam o sagrado como algo sem valor. Pastor, quando é que eu sou profano? Alguns de vocês estavam profanos na hora do louvor. Ficam me olhando, não sei que vocês ficam me olhando. Fecha o teu bendito olho, ergue tuas mãos para os céus e canta. Nós estamos aqui para colocar nossa atenção em Cristo. Nós não podemos tratar o culto como algo sem importância. Aí nós estamos na hora da palavra, tu está no teu WhatsApp, tu está vendo um vídeo, tu está olhando para o lado, toda hora tu está incomodado. Vamos cantar, não canta, vamos orar, não ora. Fica em pé, que chatice, eu não gosto de ficar em pé. Por que você veio? Você não pode tratar as coisas de Deus como profano e sem valor. A Bíblia também vai te pegar nisso. Vamos para o curso de membresia. Ah, não, acordar cedo. Tu é um profano. Ah, não, estudar a Bíblia. Ah, não, de novo. Pastor mandando eu orar de novo. O profano é aquele que trata a vida cristã como algo de segunda categoria, sem importância. Essas listas de regras servem para mostrar o quanto você é profano. Outra coisa também, que tem aqui outra pessoa da lista, é o irreverente. O anásios. Este termo descreve aqueles que são impiedosos ou irreverentes, isto é, que vivem sem santidade ou pureza.
refere-se à falta de respeito pela retidão e pela moralidade. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, para colocar um gato, tá tudo bem. Usar algo pirata, tudo bem. Sabe o cara que todo mundo faz? É o irreverente. Ele normaliza coisas ilícitas. Quem está entendendo? Existem várias listas de regras que vão te pegar. Qual é a tendência? Que toda vez que o pastor pregar a palavra, você vai falar assim, rapaz, está sendo muito duro, e é para ser mesmo. Porque se a gente não for duro demais, a gente é muito pecaminoso, que a gente sempre dá um jeitinho de disfarçar tudo. Porque as igrejas estão, hoje em dia, fingindo que nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque eles são irreverentes. Tem mais um. Matadores de pai e matadores de mãe. Tinha naquela época. Paulo menciona esses pecados como uma violação extrema da lei moral, especialmente do mandamento de honrar pai e mãe. Olha bem para mim, olha bem nos meus olhos aqui, vocês, meus irmãos amados. Ah, pastor, eu não falo com a minha mãe. Pastor, eu não falo com meu pai. Não vou nem definir isso para você. Eu não aguento ficar perto do meu pai e da minha mãe. Ah, pastor, porque meu pai me abandonou. Minha mãe não foi uma mãe que deveria ter. Meu pai não foi um grande pai. Dane-se. Teu papel é pregar o evangelho, que está pronto para pregar para qualquer pessoa. Você tem um pai maravilhoso chamado Deus. O irmão mais velho, Jesus Cristo, isso não te basta, nada mais importa. Você tem a oportunidade agora, de quando você tiver uma família, um filho, tentar fazer a coisa correta e quebrar esse ciclo da tua família. Mas não. Todos os caras, homens e mulheres que eu vejo falando mal do pai e da mãe, eles odeiam tanto o pai e a mãe que quando tem a sua família faz a mesma coisa que o pai e a mãe fazia. Moral da história, hipócrita. A palavra de Deus, os 10 mandamentos vão te pegar e vão te amassar. Honra teu pai e tua mãe, tenha relacionamento com eles. Tenha uma vida digna e honesta para que você possa honrá-los. Vai pegar também os homicidas. Ah não, pastor, não sou homicida. Aí tu exagerou. Aquelas pessoas que gostam de ficar magoadinhas. Cadê vocês, meus irmãos? Gostam de ficar magoados, com rancor. A Bíblia não vai te dar sossego. Significa literalmente assassino. Refere-se àqueles que tiram a vida de outra pessoa. É uma clara violação dos 10 mandamentos. Mas Cristo aplica isso a alguém que se aborrece com outra pessoa e não quer falar com a outra pessoa. Você não deveria nem ser chamado de cristão, porque Cristo perdoou teus pecados. E quando você perdoa alguém, você está sendo parecido com Cristo. Não vou nem falar que tem um podcast da Igreja França introdutório sobre isso, que vai gravar uma semana que vem novo. É o capítulo 2. Também serve, tem mais gente na lista, para os que praticam imoralidade sexual. Os pornos. O que é isso? Sexo fora do casamento, antes do casamento, ou de natureza invertida. Se você começar a ler a Bíblia direitinho, você vai começar a fechar a Bíblia, você fala assim, tem muita coisa sobre isso da Bíblia. Significa qualquer forma de imoralidade sexual, especialmente a fornicação e o sexo fora do casamento.
Este está relacionado a comportamentos sexuais ilícitos. A Bíblia serve para você, essa lei serve para você. Só essa lista, quem está aqui hoje vai falar assim, eu não consigo ser salvo. Se alguém depois dessa lista falar assim, não, eu consigo ser correto. Você não se salva porque você cumpre a lei. Depois que Deus dá o Espírito dele para você, é que você vai receber a capacidade, a ajuda para lutar contra essas coisas. Pastor, como é que eu luto contra essas coisas? De duas formas. Uma é o Espírito Santo te ajudando e outra o pastor te batendo na Bíblia aqui. Para te não ter folga, para te não achar que está em Acapulco. Serve também para outro tipo de gente. Tem mais gente na lista, não acaba. Os homossexuais, que aqui pode estar traduzido por pervertidos, que é a prática dentro da pornografia de natureza investida, que é você não respeitar a forma que Deus te criou e você se inflamar em paixões que não é a ordem natural da forma que você foi criado. Porque Deus cria homem e mulher de forma diferente? Para procriar e nascer pequeninos, lindos, que vão ser educados na fé cristã para adorar ao Senhor. Porque alguém tem filho? Porque meu sonho é ser pai, meu sonho é ser mãe? Não, você tem um filho para que você possa criar eles para adorar ao Senhor. Quando você inverte a natureza, se de repente todo mundo começa a inverter sua natureza, o que vai acontecer? Reduz o nascimento de crianças. E o propósito eterno de Deus, que é ter muitos filhos para ser adorado, começa a cair por terra. Nós temos também, Paulo pega até pesado aqui, olha que ele vai continuar. Os sequestradores. Quem são eles? Refere-se àqueles que sequestram pessoas para vendê-las como escravas. Ou seja, traficantes de seres humanos. No contexto, é uma condenação ao tráfico de escravos, uma prática comum do mundo antigo. Paulo condena veemente essa prática desumana e criminosa. Pastor, mas a gente não tem agora escravos. Tem. Você que tem um negócio, você que paga pessoas e contrata pessoas, gosta de pedir coisas a mais para essa pessoa, que você não acordou com ela, e você não gosta de pagar aquilo que é devido, você sempre quer pagar menos, porque você está pensando no seu bolso. Um patrão evangélico cristão, ele precisa contratar pessoas pensando na generosidade, porque aquele que supriu sua necessidade, deu capacidade dele contratar alguém, é o mesmo que vai continuar multiplicando suas finanças. Você é dono de uma empresa, você tem que contratar alguém que trabalha na minha casa. Parece um escravo. Eu quero que passe o horário. Eu acordei com a pessoa, você vai fazer isso, mas tem outras 6 coisas que eu quero que a pessoa faça. E não pago. E não digo claramente o que deve ser feito. Você tem uma empresa maior, os direitos dessa pessoa estão em dia. Se não tiverem em dia, você pode estar cometendo um sequestro conforme os escravos da época. O que eles faziam? Eles tiravam a liberdade dos seus funcionários, oprimiam seus funcionários que eram escravos, eles tinham medo de morrer de fome e continuavam lá. Espero que ninguém faça isso aqui. Se você tem dinheiro para ter seu alimento em casa, Deus te deu a oportunidade de uma pessoa com menos dinheiro que você trabalhar para você, trate essa pessoa como uma das pessoas mais importantes da sua vida. A Bíblia vai te bater também se você for honesto. Continuando a lista para a gente encerrar. Aqui todo mundo vai ser pego. Para os mentirosos, para os que juram falsamente, e para todos os
que se opõe à sã doutrina. Pastor, mentiroso não preciso nem falar, né? Está claro que é um mentiroso. Só para deixar um pouco mais teológico, o mentiroso é o que omite também. Para os que prometem falsamente e não cumprem, só aqui todo mundo está no inferno. Ou eu estou sendo o enviado de Satanás que estou te julgando. Por último, quem se opõe à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Olha o que ele fala aqui, ó. Olha que coisa linda. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. O que é a sã doutrina? É a pessoa que está nessa igreja até hoje e não consegue dizer o que é nascer de novo, o que é conversão, o que é justificação, e não está nem aí. Você não gosta da sã doutrina, isso é coisa de teólogo, eu não preciso disso. Eu gosto de estudar outras coisas, mais profundas. Tá, senta na minha frente e me diga o que é. A Bíblia vai amassar todo esse tipo de pessoa, e por último, pessoas que não gostam da sã doutrina. É o que eu tento fundamentar essa igreja, não vai ter nada mais, nada menos. O cerne dessa igreja é a sã doutrina. Se você quer outra coisa, você quer show pirotécnico, luzes, gente dando cambalhota, né? Dança profética, não é aquilo. Por quê? Porque não tem um lugar na Bíblia que alguém dança dentro do culto. Davi dançou, mas foi na rua. Você quer dançar? Dança na rua. No templo não tem dança profética. Não tem. O cara estava alegre e dançou na rua. Pastor, vai ter ministério de dança? Claro, acho falta ali. Não tem. Todo o culto do Antigo e do Novo Testamento, ele é feito de palavra, oração, oferta e música. Simples. E uma boa pregação de sã doutrina. Ah, estou saco cheio esse negócio de justificação. O irmão Antônio fica falando da dinamite. Vá para outra igreja. Correto? Porque ele está extremamente certíssimo, encher o paciente de vocês com a dinamite. Vocês só vão entender quando explodir. Vocês não serão os mesmos. O Evangelho, a coisa, é o que deve nos emocionar quando você começa a falar que Cristo nos salvou, que a gente é pecador, e que a gente foi justificado, e que Ele deu a fé para que a gente pudesse dizer sim para Ele, e que o Espírito dele nos ajuda na santificação. É isso que nos interessa. É o bem-aventurado que é pobre de espírito. É isso que nos interessa. Isso é sã doutrina. Quem está entendendo? Amém. Então, meus irmãos, uma das funções da lei, ou de qualquer lista de regras que existe na Bíblia, não é para que você se ache um bam. Estou salvo. É para que você fique no chão, jogado e prostrado, com o pavor da ira de Deus, aonde você clama: Cristo, eu preciso de você. Sabe por que as pessoas menosprezam Jesus? Sabe por que as pessoas não oram? Sabe por que as pessoas não leem Bíblia? Sabe por que as pessoas não perdoam? Sabe por que as pessoas fazem tudo que está nessa lista? Porque elas não entenderam que elas são essas pessoas listadas aqui. Elas se acham sãs e justas. Se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, Ele ia falar: você acha bom, mas eu não vim para ti. Eu vim para quem reconhece que é pobre, pecador e doente. Porque eu sou a cura desse tipo de pessoa. Então nós não obedecemos para ser salvo. Nós obedecemos porque o Espírito já habita na gente. E o tempo todo essa lei confronta a gente a não sair do trilho. Essa é a função do pastor que vos fala. Mostrar para vocês o pecado de vocês e o meu. Vocês podem ficar de pé?
Não seja o inimigo da sã doutrina. Aí, você se acha tão bom. Deus não pode fazer isso comigo. Olha a fala de Paulo, eu quero estar com a fala dele. Versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, preste atenção, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, olha isso aqui, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E ele finaliza assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, porque para que seguindo-as você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles está Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Em outras palavras, eles foram expulsos da igreja por serem pessoas que não condiziam com a moral cristã. Eu espero que você entenda que o local da lei do Senhor é para te amassar e te confrontar. Se não te confronta e não te amassa, você está lendo e vivendo o evangelho errado. Por isso que eu falo para vocês, você chega na Frônesis, aí você fala: poxa, anteriormente eu tinha mais vida com Deus, eu me sentia mais vivo espiritualmente. Claro, ninguém te falava a verdade. Aqui a gente vai se sentir o pior dos pecadores. Porque em 2020 eu era avivado. Claro, quem te confrontava com o teu pecado? Ninguém. Insubordinado, rebelde, imoral sexualmente, mentiroso, não cumpria o que prometia, ímpio, profano, ninguém pregava isso. Então que a gente saia com dois sentimentos aqui: primeiro, tristes e ao mesmo tempo alegres, porque nós temos Cristo. Vamos orar. Pai querido e eterno, muito obrigado por essa noite, por nos lembrar mais uma vez porque essa igreja está aberta, que é para não dar sossego para a nossa depravação total. Porque ainda bem que nós temos o Teu Espírito que nos convence do Teu pecado, convence a respeito do nosso pecado, e esse pecado tão sujo que nós cometemos todos os dias, que ofende o Teu nome, que te desonra, que profana e te trata como algo supérfluo. Que a gente possa sair daqui hoje lembrando quem nós somos e quem o Senhor nos transformou. Toda a honra e toda a glória está totalmente no Senhor, que nos alcançou. Que a nossa consciência possa nos alertar hoje, se de repente nós estamos descansando nesses pecados, para que a gente possa, ao invés de nos interessar por coisas supérfluas, de fato, a gente venha se interessar pela sã doutrina e pela Tua lei, que não deixa a gente dormir no escuro, mas que aponta o nosso pecado. Gera temor em nossos corações, perdoa nossos pecados
É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor com alegria, temor, gratidão. Não sai sem dar um abraço no seu irmão.